Oi, pessoal, boa noite. Aqui é a Laiana Oliveira, consultora de marketing aqui do Joias Gold. Tudo bem, Cristiane? A Mayla também já tá aqui com a gente, a Larissa. Sejam bem-vindas. Hoje a gente vai ter uma live daquele programa que a gente já tá fazendo aqui há um tempo com vocês, que é o Joias Gold Convida. Uma proposta que a gente tem feito com muito carinho, que é para trazer alguns conteúdos de valor para vocês, outras coisas além de joias, porque além de amar joias, a gente também ama estar sempre aprendendo coisas novas e por isso a gente tem essa proposta para oferecer para vocês. Temos recebido aqui muitos convidados, pessoas muito bacanas que têm com certeza muito a agregar na nossa vida. Eu vi que o Luiz Otávio está aqui, veio pelo Toguro. Seja bem-vindo, Luiz. Aqui no nosso Instagram você sempre vai ver bastante novidades sobre joias. Provavelmente você deve ter visto lá as joias que o Toguro usa, deve estar curioso. Então fica aqui no nosso Insta. Sempre temos lives de vendas às 3 da tarde, né? As meninas trazem para vocês as joias que vocês querem ver mais de pertinho. Então assistam sempre essas lives da tarde que vocês conseguem ver as joias bem de pertinho. Esse conteúdo que eu trago para vocês agora à noite é um conteúdo diferenciado, coisas que vêm realmente para agregar na vida de vocês, tá? E agrega na nossa vida também, né? Porque é uma oportunidade da gente sempre se tornar uma pessoa melhor, a gente aprender coisas novas, principalmente nessa situação agora que a gente está vivendo, que é de pandemia, em que a gente está mais em casa, que a gente está às vezes com um tempo mais ocioso, né, dependendo da rotina de qualquer pessoa. Então, essa é uma oportunidade da gente estar crescendo juntos. Então, por isso que o Joias Gold tem oferecido esse conteúdo para vocês. Bem-vindos, Magnus, Fael, Jefferson, muito obrigada. E hoje a gente vai receber aqui a psicóloga e coach Karine Kijelin. Então ela é uma maravilhosa psicóloga que vai trazer um conteúdo muito bacana pra gente sobre resiliência e esperança para vencer 2020. Então assim, ó, fiquem com a gente, que com certeza a gente tem muito a aprender com a Karine. Ela é uma profissional maravilhosa, tem ajudado muitas e muitas pessoas com o conteúdo que ela compartilha lá no Instagram dela. E hoje ela vem dividir um pouquinho com a gente sobre essas duas temáticas que são super importantes, né? Eu vi que a Maíra tá aqui também, bem-vinda, Maíra. Hoje a gente tem um conteúdo muito legal, Maíra, fica aqui com a gente que nós vamos falar sobre resiliência e sobre esperança. Resiliência, para quem não sabe, é a nossa capacidade de se adaptar, certo? É a nossa capacidade de consertar o nosso modo de ver e de viver as coisas quando submetidos a uma intempérie, a uma modificação. Então, essa é uma característica muito importante, porque em várias situações, assim como nessa agora de pandemia, a gente é exposto à necessidade de se modificar, de se ajustar e às vezes de pronto, assim, para ontem, para que as coisas possam continuar fluindo. Então, essa é uma característica muito importante para a gente ter para a vida inteira. E agora, nessa situação em particular, mais do que nunca, porque a gente precisou ajustar toda a nossa vida para que as coisas continuassem funcionando, né, da forma como era possível. Muitas pessoas em muitos estados ainda estão vivendo esse processo, tendo que dispor de ainda muita resiliência e provavelmente todos os brasileiros e várias pessoas no mundo inteiro ainda vão precisar de muita resiliência e muita esperança para vencer 2020, porque realmente está sendo um ano atípico. Bem-vindos, Gustavo, a Gi, a Nathalie. Nós estamos esperando a nossa convidada entrar, que é a Karine Kijelin. Ela é psicóloga e coach, vai ter uma conversa super bacana com a gente hoje. Então fiquem aí que daqui a pouquinho ela já vai enviar um convite pra gente e a gente vai conseguir conversar com ela sobre essa temática que a gente preparou pra vocês. Certo? Ó, a Karine já enviou um convite pra gente, vamos aceitá-la aqui. E ela já vai começar essa conversa bacana com a gente. Então, preparem para recebê-la. Opa, ó, a Karine teve um probleminha, recusou, mas daqui a pouco ela já volta. Ela com certeza tem muito a compartilhar com a gente hoje.
Porque, né, uma psicóloga e coach, primeiro que a gente precisa esclarecer para vocês o que essa profissional faz, né? Mas com certeza essa profissional é essencial para o nosso desenvolvimento e todo mundo, assim, né, tem muito a ganhar quando a gente oferece esse tipo de conteúdo diferenciado aqui. Dulce, bem-vinda, Márcia. Deixa eu mostrar para vocês, enquanto a Karine não consegue entrar aqui, as joias que eu tô usando hoje, ó. Que são do Joias Gold, olha que lindas. E se vocês quiserem mais informações, daí é só chamar lá no direct que as meninas vão responder vocês, tá? Tô usando um colar português e também, ó, esse aqui que é um cordão com pingente de coração muito lindo. Mas a Karine tá aqui de novo, eu já estou aceitando o convite dela e ela já vai entrar aqui para conversar com a gente. Então fiquem ligadinhos, que vai ter muita coisa por aqui hoje. Oi, Karine, tudo bem? Oi! Tudo bem, Laiana? Boa noite. Tivemos alguns intempéries aí no processo de entrada, né? Então, não sei o que aconteceu. Eu apertei um X ali sem querer, assim, ai, socorro, a Laiana sumiu. Sem problemas, sem problemas. A gente tem que ser resiliente aqui também, né, no nosso trabalho. Sim, claro, claro. E aí eu já estava introduzindo para o pessoal um pouquinho da nossa proposta de hoje, né, da nossa temática, falando um pouquinho de você também, da profissional incrível que você é, de tudo que você tem a somar, tanto aqui no Joias Gold quanto para todas as pessoas, né, e as vidas que você tem a oportunidade de tocar com o seu trabalho. Então, de pronto, eu já agradeço, né, pela oportunidade de estar trazendo você aqui hoje, compartilhando um pouquinho mais do teu trabalho com os nossos clientes e seguidores. Agora eu gostaria... obrigada. Eu gostaria que tu se apresentasse um pouquinho também, falasse um pouquinho para o pessoal da tua história como psicóloga e coach, falasse para eles também um pouquinho da diferença dessas duas profissões, que às vezes é interessante esclarecer para as pessoas. Ótimo. Então, boa noite a todos. Meu nome é Karine Kigelin. Eu trabalho com psicologia e coaching. O desenvolvimento humano é algo que me fascina, sempre me fascinou muito, me chamou muita atenção. Mas antes de trabalhar nessa área, eu me formei em Direito. Então, desde lá, né, da adolescência, quando eu estava procurando a área em que eu iria trabalhar, eu queria muito ajudar as pessoas. De alguma forma, eu queria ajudar as pessoas. E eu imaginei que com o Direito eu poderia alcançar esse meu objetivo. Me formei, fiz a tão temida prova da OAB, passei na tal da OAB, mas não me encontrei ali. Não era ainda o que eu queria, parecia que era algo muito demorado e as pessoas tinham um pouquinho de pressa na resolução do problema. Eu sentia que quando atendia um cliente, aquele acolhimento era o que ele precisava. E aí, uns 2 anos depois, assim, me deu um clique. Peraí que eu vou fazer psicologia. Comecei por hobby. Bem parecido. Não, assim, né? Comecei por hobby. Fui lá na faculdade, assim, quantas eu consigo eliminar? Consegui eliminar 6. Assim, tá, então eu vou começar devagar para ver se é isso mesmo que eu quero, para ver se fecha comigo. E aí não consegui largar mais. Entrei, assim, nesse mundo do desenvolvimento humano. Não, é isso que eu quero para mim. Então, cursei, fiquei mais 5 anos na faculdade, cursei psicologia e dali busquei outras especializações, outras formações. Então, eu fiz a formação em coaching, eu fiz a formação em mentoria estratégica, fiz a formação em programação neurolinguística, fiz a formação em analista comportamental e fiz uma especialização em gestão de pessoas também. Agora eu estou fazendo uma outra, que é em terapia cognitivo-comportamental, que daí já é a parte mais da clínica. Comecei atuando dentro das empresas, né, através da psicologia dentro das empresas, e depois a clínica me escolheu. Eu sempre falo que a clínica me escolheu, porque eu saí da faculdade dizendo assim, eu não vou trabalhar em clínica, não tem paciência para isso. Aí um foi procurando, outro foi procurando, outro foi procurando. E quando eu vi, eu já estava com o consultório montado. Então, hoje eu sou psicóloga clínica e amo o que eu faço. E aí, depois que começou a estudar, então foi um processo infinito que tá aí sem acabar até hoje, sempre aprendendo, né, Karine? Sempre aprendendo. Eu tenho que me cuidar para não me matricular em 5 coisas ao mesmo tempo. Porque tu faz uma formação aqui, surge um nicho ali, um tema que te brilha os olhos.
Aí, quando tu olha para o lado, já tem uma formação daquilo, eu tenho um curso daquilo. Então, eu tenho que ir cuidando. Mas eu amo esse processo. Eu estou sempre estudando alguma coisa, eu estou sempre aprendendo alguma coisa. Eu acredito que quanto mais eu me especializar, quanto mais eu tiver conhecimento e conteúdo, mais eu consigo ajudar quem me procura. Sim. E as pessoas que me procuram, elas têm dores muito internas, que nem sempre elas conseguem descrever, nem sempre elas conseguem explicar ou até mesmo entender isso que está acontecendo dentro delas. Então, quando eu procuro um psicólogo, eu estou colocando a minha vida nas mãos dele, né? De certa forma. Eu falo que a pessoa vem abrir a sua mochilinha para mim. Então, é preciso muito embasamento, muito conteúdo realmente para poder acolher quem me procura. Que show! Tem que ter realmente bagagem, né, para que você seja acolhedora dessas pessoas, que você compreenda as mais diferentes demandas que devem chegar aí no teu consultório, sim, né? Sim. E que tu possa ajudar essas pessoas a desenrolar as dificuldades delas. Então, explica um pouquinho pra gente da diferença específica das pessoas que te procuram pro processo de psicologia e pro processo de coach. Tá. O processo de coaching, ele não vem da psicologia em si, é uma formação distinta. Algumas pessoas confundem um pouco, algumas pessoas às vezes até imaginam que são utilizadas as duas ferramentas dentro de uma única sessão, mas não. De uma forma muito simples, eu sempre digo que a psicoterapia trabalha o que já aconteceu, o que está lá atrás, e o coaching trabalha o que está lá na frente e eu quero alcançar. Então, através da psicoterapia, a pessoa faz uma viagem dentro dela. Ali vão ter coisas legais que a gente vai encontrar, vão ter outras que não são legais, e a gente vai tentar resolver essas que não são muito legais. Tentar resolver alguns conflitos internos, algumas situações que aconteceram com alguém e que eu ainda estou muito magoado, que eu não consegui esquecer, algumas situações de relacionamento que às vezes eu não sei lidar. Então, são coisas que já aconteceram e que eu preciso lidar com aquela situação. Seja porque ela já encerrou e eu não consegui fechar esse ciclo, ou porque ela faz parte do meu momento presente e eu realmente tenho que aprender a lidar com aquilo ali. Mas quando uma pessoa quer, por exemplo, abrir o seu próprio negócio, eu quero aumentar as vendas aqui dentro da minha empresa, eu busco por qualidade de vida, por emagrecimento, eu busco ferramentas de autoconhecimento, aí isso eu consigo encontrar no coaching. Sempre falo que no coaching não tem mimimi. Então, é um processo onde tu recebe as ferramentas, eu aplico as ferramentas, a pessoa responde e sai com a responsabilidade de colocar essas ações em prática. Sempre sai com tarefas, sempre sai com ações, mas é focado em planejamento e futuro. Alcance de metas, alcance de resultado. E dentro de uma sessão de coaching, a gente não fala de problema. Coaching é totalmente focado em solução. Então, se vier com, mais isso, mais aquilo... Isso aí é da psico. Isso aí é da psico. Se tem alguma trava aqui, se tem alguma crença limitante muito forte, algum bloqueio, não, então vamos ter que suspender o processo de coaching e partir para a terapia. E isso é muito importante, né? Você, às vezes, tem que resolver algumas coisas de passado antes de você planejar coisas de futuro, né, Karine? Isso é muito comum, Laiana. É muito comum. Já houve alguns processos onde nós conversamos e precisamos suspender. E aí a pessoa procura psicoterapia, pode ser comigo, pode ser com outro profissional, resolve aquela situaçãozinha ali que estava barrando esse alcance da meta e depois volta para continuar o processo. Ótimo. Então já fica aqui a dica para o pessoal, né? Dessa diferença entre essas duas especialidades e da importância de como elas são complementares, na verdade, né? De que antes de entrar no processo de coach é muito importante que você tenha coisas de cunho psicológico bem resolvidas para que elas não sejam um impedimento para você se desenvolver, né? Isso mesmo, isso mesmo.
E dentro da nossa temática de hoje, Karine, a gente propõe falar de resiliência e esperança para vencer 2020, que está sendo um ano bastante atípico. Eu acredito que você tenha recebido também aí de pacientes, né, e de clientes demandas muito diferentes esse ano, né? Outras demandas ainda vão brotar muito daqui para frente, porque a vida das pessoas foi diretamente impactada por essa situação, não só daqueles que tiveram um impacto de saúde relacionado com a Covid-19, mas aqueles também que tiveram consequências secundárias ou terciárias, né, que relacionados a pessoas próximas que foram contaminadas ou que tiveram consequências graves em relação a essa doença, e também aquelas consequências terciárias que daí são de todas as áreas que a gente conhece, né? Que o nosso trabalho foi impactado, a nossa rotina, as nossas relações interpessoais, tudo, né, Karine? Todo mundo precisou se adaptar a um novo contexto, né? E eu sempre compartilho que eu também precisei me adaptar, porque eu continuei trabalhando, porém de casa. Fiz vários atendimentos online e vários pacientes que já vinham em acompanhamento comigo, que tinham uma certa resistência a esse mundo virtual, mas sentiram a necessidade e aí nós não tivemos uma outra alternativa. Então, todo mundo precisou se adaptar um pouquinho. Consideravelmente, o número de casos de ansiedade aumentou muito. Sim, com certeza. Pacientes que já estavam comigo, quanto outras pessoas, foi um período assim onde o meu Instagram se movimentou muito, porque muitas pessoas vinham pedir ajuda. E pessoas que não eram pacientes, às vezes até se sentiam desconfortáveis. Olha, tu me desculpa, eu sei que eu não faço terapia contigo, mas tu pode me ajudar na situação X ou na situação Y? E prontamente eu respondia, porque eu sabia que realmente foi algo que impactou muitas pessoas. Mas o que acontece, Laiana, é que as pessoas estavam focando muito naquilo que elas não conseguiam controlar. Eu não consigo controlar o Covid, eu não consigo controlar o que o governo vai decretar, eu não consigo controlar o que vai acontecer no meu país, eu não consigo controlar o vizinho que saía sem máscara na rua, eu não consigo controlar o outro vizinho que estava fazendo churrasco no final de semana. Foi assim, ó, uma mistura de informações que deixou muita gente sem saber o que fazer. E o que eu mais falava naquele momento era: foquem no que vocês conseguem controlar. Vejam quais são os valores de vocês. Olha, para mim é muito importante o trabalho, tô apavorado se fechar tudo. Ok, então foca no teu trabalho. Não, o meu valor principal é família. Eu prefiro ficar aqui, não ir trabalhar, perco meu emprego, fecho meu negócio. Não, tudo bem, então fica com a tua família. Mas cada um controla aquilo que consegue controlar. Consigo controlar o que eu assisto na TV? Porque é uma enxurrada de informações. Sim, muita, né? Uma pessoa que tem um emocional mais sensível, cabo de cabelo em pé. Bombardeava a cabeça dela e aquilo o dia inteiro. A gente também na sede de entender o que estava acontecendo, de saber de números, de saber o que a gente devia tomar de precaução, a gente assistia o dia inteiro. E aquilo ia enchendo a nossa cabeça. Só que nem sempre as informações batiam, né? Não, ainda tinha isso. Nem sempre as informações batiam. Aí eu já não sei muito no que acreditar. Então eu pedia muito assim, ó, gente, foca no que vocês conseguem controlar. Consegue controlar o que vai comer em casa? Então tá, então vamos controlar o que a gente vai comer. Vamos controlar a nossa rotina dentro de casa, vamos controlar as nossas atividades. Cada um se cuida, né? A gente consegue controlar o uso do álcool gel, utilizar a máscara, utilizar uma luva. Então, o que eu mais indicava naquele momento é que a pessoa não assistisse muita televisão. Sim, muito isso. Não assistam, escolhe 1 ou 2 canais aí, ou 1 ou 2 programas que vocês confiem e só, né? Vai lá, vai na internet, vê o que está acontecendo e só. E pedia para focar muito mais naquilo que a pessoa conseguia controlar. Porque todo mundo queria controlar o incontrolável, que era o vírus. E, na verdade, isso tem bastante aplicabilidade na nossa vida, fora de pandemia também. Claro! E o nosso foco deve realmente estar nas coisas que a gente deve controlar, né, Karine? Claro! Porque aquelas que a gente não pode, a gente simplesmente não pode, né?
Sim, uma das características de uma pessoa que é resiliente é justamente a flexibilidade. Então, eu preciso entender até onde eu consigo ir. E se eu não consigo seguir, a partir dali eu volto e procuro um outro caminho. Então, as pessoas estavam muito inflexíveis, cada uma brigando pela sua verdade. Porque o que a gente viu de gente brigando no Facebook, né? Um xingando o outro, não foi pouco. E um brigava com o outro, envolveu questões políticas, questões sociais. Um brigava com o outro porque tinha saído e tinha ido não sei onde, porque tinha ido no mercado e não tinha necessidade. Então, assim, ó, foi um descontrole emocional que realmente passou dos limites. Mas por quê? Porque cada um não focou naquilo que conseguia fazer naquele momento. As pessoas não estavam sendo flexíveis com o outro. Cada um queria que tudo acontecesse do seu jeito. Eu queria que as coisas acontecessem do jeito que eu achava que era o correto. Mas meu vizinho pensa diferente. Então, diante disso, vieram vários conflitos e a situação ficou muito maior do que era para ser. E agora, mais do que nunca, na verdade, esse senso de coletivo, né? De ter que olhar para o outro e se importar com o outro se tornou importante, se tornou gritante, né? E algumas pessoas, na verdade, não tinham esse hábito, não estavam preparadas para isso, né? Não tinham essa vivência. E aí gerou o que a gente viu, né? O que você deve ter visto bastante aí no consultório também. Esse número maior de pessoas com ansiedade e com todas essas variáveis que você falou que foram inflamadas, né? Eu vi que a Estela compartilhou aqui com a gente que arrancou os cabos da antena e não vê mais TV, Estela. Adorei! Na verdade, é isso mesmo, né? A gente tem que fazer uma triagem das coisas, né? E dos conteúdos que nos fazem bem. E se viu que não estava lhe fazendo bem e que realmente não estava agregando na sua vida, o jeito é tirar mesmo, né? E é uma forma de ser resiliente também, né? E às vezes era um hábito que você tinha muito, que era de ver TV. E aí, no meio da pandemia, você reparou que ver televisão, no fim, estava sendo tóxico, estava sendo prejudicial. Então, é melhor trocar esse entretenimento, às vezes, por uma leitura, que você consegue escolher a temática, né? Claro. A internet hoje oferece também muito aprendizado, né? Muito conteúdo. Muita coisa. Ficou preso na televisão quem realmente quis. Sim, é verdade. Eu vi que a Tiliculha, né? Oi. Eu vi que ela falou aqui ansiedade, oiê. Então ela deu um oi pra ansiedade. Bem-vinda, você não tá sozinha. Temos aqui também. A Karine com certeza tem as suas. Outros seguidores nossos têm também, né? E a Karine tá aqui hoje realmente para esclarecer um pouquinho de algumas estratégias que a gente pode ter, né? Para lidar com isso, para ajustar a nossa vida em casa, para lidar com a ansiedade, né? Porque é um processo, né, Karine? A ansiedade, como foi não era uma das nossas temáticas, mas a gente sabe que ela está diretamente relacionada com essa temática também. E foi levantada aqui, é bem bacana da gente compartilhar também com as pessoas, de que é um problema grande, né, Karine? Mas que é negligenciado muitas vezes, muitas pessoas não falam dele, não aceitam ele. É bem importante a gente aceitar que ele é um problema extremamente comum, né? Existe até, em algumas situações, Maiane, existe um preconceito, né? A ansiedade, ela é um transtorno, né? Então, se tu fala que é ansioso, algumas pessoas pensam que é bobagem. Se tu fala que tá com depressão, algumas pessoas pensam que é bobagem. Então, existe até um preconceito, às vezes uma resistência na pessoa para ela procurar um auxílio, procurar conhecimento, procurar ajuda. Muitas vezes pensando no que o outro vai pensar, ou com medo daquele rótulo do diagnóstico, né? De achar que vai ficar dependente de remédio e tal. Então, as pessoas realmente precisam, esse estigma, ele precisa ser quebrado. É um transtorno, existe, assim como existe uma enxaqueca, assim como existe qualquer outra doença, né? É algo que pode ser tratado e que pode ser curado. Mas ainda existe esse rótulo, assim, num formato negativo. E nessa situação da quarentena é o que mais apareceu. Sim. A Chorou, né? É uma emoção, né? Não tem como eliminar a ansiedade, isso não existe.
Todo mundo tem um pouquinho. É importante que a gente saiba lidar de forma saudável com ela. Mas assim, eu não sou ansiosa. Não, todo mundo tem um pouquinho. Mas se a gente souber conduzir, nós passamos a ser amigas delas. Então não tem problema nenhum. E ela só vem a somar, né? Até algo legal que a gente viveu agora um pouquinho antes da live, sempre antes de entrar ao vivo para vocês, a gente testa, né? A gente faz um teste de som, um teste de luz, a gente vê se a nossa comunicação de internet tá legal. E aí eu tive esse contato offline, né? Sem estar aqui com vocês, com a Karine previamente pra gente se preparar para trazer esse conteúdo para vocês. E aí a Karine também me mandou mensagem falando: socorro, será que vai dar certo? Que é uma pitadinha de ansiedade também. E eu achei super curioso e bacana, assim, pensei, uau, a psico também sofre de ansiedade pré-ao vivo. Maravilhoso, gente como a gente, né, Karine? Claro, ela existe em todo mundo. Muitas pessoas querem eliminar, né? São focadas assim, não, a ansiedade, ela me mata, eu tenho que jogar isso fora. Assim, não! É uma emoção, tá aqui dentro. Assim como a tristeza. Já pensou se não existisse tristeza na nossa vida? A gente não saberia identificar a felicidade, não saberia identificar a alegria. Não teria um parâmetro, né? Não teria um parâmetro. Todas as emoções têm o seu porquê. A ansiedade é aquele friozinho na barriga que muitas vezes é bom, muitas vezes é algo que te impulsiona, que te faz... E muitas vezes é algo que precede uma atitude super importante, né? Uma atitude bem corajosa. Isso, algo que é bom, algo que tem um significado positivo. Então a gente não precisa reprimir, né? Não precisa. Só tem que saber lidar com ela. Senão ela se domina. Isso, não deixar ela dominar, é isso aí. Isso. Karine, compartilhe um pouquinho também com a gente sobre algumas técnicas que até você compartilha geralmente com seus pacientes, os seus clientes aí de coach, sobre técnicas para melhorar a produtividade também, né? Porque foi um dos fatores que foi bastante afetado, né? As pessoas, inclusive essas ansiosas, algumas têm uma característica ansiosa que sai fazendo tudo, adoidado, e aí acelera, e tem gente que é ansiosa que trava. Né? E tem gente que não trava por ansiedade, mas trava às vezes por tristeza ou pela insegurança, pelas incertezas, e aí teve a sua produtividade reduzida nesse tempo. Então, como que você pode contribuir com a gente nesse sentido, assim, né? Para todos esses públicos, algo que pode ajudar todo mundo? Nós tivemos 2 públicos nessa quarentena, né? O público que foi para casa trabalhar e o público que foi para casa ficar parado. Sim. E assim, teve gente que amou, Laiana. Hoje ainda perguntei assim, tu gostou, né? Ai, amei. Teve gente assim que amou a quarentena. Tirou férias. Que tirou férias. Mas houve pessoas que ficaram muito perdidas. O que eu mais indiquei, assim, para quem procurava ajuda nesse sentido? Manter uma rotina. Quando eu trabalhava, né, tava tudo normal, né? Eu acordava às 7, eu tomava um banho, tomava um café e às 8 eu ia trabalhar. Então, se eu estou em casa, Laiana, eu vou fazer igual. Eu vou acordar às 7, eu vou tomar o meu banho, vou tirar o pijama, porque o pijama me puxa pra cama, vou tirar o pijama, vou botar uma roupinha, pode ser até ser a roupinha de andar em casa, não tem problema. Mas às 8 eu vou ali, eu vou trabalhar no meu notebook, então eu vou abrir o meu notebook e vou trabalhar. Vou trabalhar até às 11, vou trabalhar até meio-dia, vou parar, vou almoçar, vou fazer o meu intervalo e depois eu retomo. As pessoas se perderam porque tinha tanto tempo para fazer tudo e muitas acabaram fazendo nada. Paralisaram. Fazer, mas era justamente a falta de uma rotina. Eu vou poder dormir mais um pouquinho. Então, amanhã eu vou acordar às 9. Desandou tudo. Sim. Nosso cérebro é uma maquininha. É um músculo. E a gente treina ele. Se eu tô há 2, 3, 4, 5 anos acordando às 7 da manhã e trabalhar, se eu fiquei uma semana em casa acordando às 9, às 10, eu destreinei ele. É que nem ficar uma semana sem ir pra academia. Eu vou sentir alguma coisinha. Eu vou ter que reduzir o peso, eu vou ter que reduzir as repetições, alguma coisa eu vou fazer. Porque vai destreinando. E a mesma coisa aconteceu nesse período com as pessoas que ficaram em casa. Então, se eu preciso trabalhar em casa, se eu preciso ser produtivo dentro de casa, eu preciso manter a minha rotina.
Quem fazia uma atividade física, manter a rotina da atividade física. Ah, mas eu ia para academia. Faz alguma coisa em casa, faz polichinelo, pula corda, faz abdominal, não sei, Se adapta, se né? movimenta, se adapta. Uhum. Tem tanta aula de zumba, né? De alongamento, assim, no YouTube. No Então, YouTube. vídeo, faz alguma coisa. Ah, eu sempre fazia minha caminhada. Faz alguma coisa em casa. Nem que seja ao redor de casa, do quintal também. Seja ao redor de casa, no quintal, dá uma volta na quadra, se for possível. Mas manter a rotina é primordial. O nosso cérebro, ele se movimenta muito no automático. Ele se acostuma com os nossos comportamentos e eles se tornam hábitos. A gente não pensa como que a gente vai escovar os dentes. A gente não pensa como que vai ser o movimento de amarrar um cadarço. Porque já se tornou um comportamento automático. É a mesma coisa na nossa rotina. Então, se de repente eu paro com isso tudo, Laiana, meu cérebro ferve. Aí fica ocioso, eu fico sem focar em nada, sem concentrar em nada, ali a TV ligada. Naturalmente a pessoa vai se tornar ansiosa, né? Vai ficar pensando no que vai acontecer, assistir aquelas notícias, ficava imaginando o que ia acontecer dali uma semana ou dois. Será que a gente volta a trabalhar? Será que a gente não volta fazendo essas previsões? Então, naturalmente, ali ia desencadear alguma coisa. Agora, para quem manteve a rotina dentro de casa ou quem já trabalhava em home office, não sentiu diferença nenhuma. A vida continuou, né? A vida continuou. Mas acredito que tenha modificado, que essas pessoas não sejam a maioria, né? Essas que não sentiram tanto, né? A Débora compartilhou aqui com a gente que sentiu a produtividade despencar no início da quarentena. A minha também despencou, já compartilhei aqui num outro momento, né? Que as 2 primeiras semanas, quando foi decretada a quarentena, a gente viveu como se fosse, a gente vai ficar em casa 2 semanas e vai passar. Então, vamos ficar em casa essas 2 semanas, aí a gente tira férias, descansa, vê todos os filmes, coloca todas as limpezas de casa em dia, né? Se guarda também, porque assim a gente também tá contribuindo com a não discriminação, né? Sim. E tá tudo legal. O problema é que essas 2 semanas viraram 2 meses. E hoje ela já está em quase 4 meses. Então, assim, aí teve um dado momento que a gente teve que olhar, não, assim, agora eu preciso voltar para minha vida normal. Agora eu preciso voltar para a rotina. Agora eu tenho que buscar estratégias, porque essa é a minha nova forma de vida, por tempo indeterminado, que ainda é, né? De modo que as coisas fluam, porque 2020 tá aí, é um ano que vai ficar para a história, com certeza. Tá passando. Né? Tá passando. Tem muita coisa a ser produzida e muita coisa a se aprender nesse ano também, né, Karine? A gente tem muito a crescer com isso. Com certeza, a virada de 2019 para 2020, as pessoas criam bastante que 2020 ia ser um ano da virada, que 2020 ia ser um ano de transformação, uma virada de chave, e foi realmente uma virada de chave. Mas não aquela que a gente esperava, mais uma chave que também vai ter muito a somar na nossa vida, né, Karine? Com certeza. Ô, Laiana, uma dica para quem tem essa dificuldade em relação a manter a rotina dentro de casa é colocar o celular para despertar. Ah, ótimo! Coloca o celular para despertar, para acordar, né? Então, às 8 eu tenho que começar a trabalhar, coloca ali para começar a trabalhar às 8. Quer tomar um cafezinho ali umas 10 horas? Não tem problema, mas coloca para despertar também. Porque se eu estivesse no meu ambiente de trabalho, naturalmente a horinha da fome ia aparecer. Sim. Né? A gente dá aquela paradinha, depois retoma. 12:00 hora de encerrar, coloca ali também. 1:30 hora de voltar, coloca ali também. Coloca despertador para tudo que precisa se tornar hábito nesse momento. Aquilo que acontecia de forma automática, porque a gente estava no ambiente de trabalho e o ambiente nos forçava a esses horários. Agora a gente pode programar no celular, né? Até o café da tarde, o momento de parar para ler, tudo. Até a academia, tudo a gente pode colocar no... Tudo. Ótima ideia. Já vou finalizar a live aqui no tripé. E outra coisa assim, ó, algumas pessoas, para quem realmente ficou parado em casa, né, que não conseguiu trabalhar em casa, algumas pessoas até perderam o emprego, né? Isso aí é uma questão bem delicada dessa situação toda.
o que que eu indiquei? Até teve um post que eu fiz 30 coisas para fazer em casa, porque daí as pessoas já estavam meio que entrando em surto, né? Muitas já estavam desenvolvendo até um pânico, algumas realmente agravaram muito os seus quadros de ansiedade. Eu lembro que eu fiz um post assim, ó, 30 coisas para fazer em casa. Então, coisas super básicas, mas que ali na hora a gente não estava mais nem não conseguindo atina. visualizar, né? Assim, Isso. antes Então, até mesmo... parecia que se eu tivesse uma semana em casa, eu tinha, meu Deus, se eu tiver uma semana em casa, eu vou ter 1000 coisas para fazer, eu tenho que arrumar tudo, eu tenho que ler não sei o que, não sei o que. Eu tinha pilhas de coisas. Aí, quando eu tive 2 semanas em casa, parece que ficou assim, meu Deus. Não conseguia. Eu não sei mais o que fazer. Né? Mas foi quando, falta na de verdade, planejamento. a demanda ainda estava ali. Sim, a demanda estava ali. Mas como não houve esse planejamento, pegou todo mundo de surpresa. No início, todo mundo ficou bem assim, tá, realmente vou descansar. Mas depois, como tu falou, a situação foi agravando. E aí não houve planejamento para isso. Então, eu preciso planejar quais livros eu quero ler. Eu quero fazer crochê. Tá, o que eu vou crochetar aqui? O que eu vou tricotar? Eu quero fazer, organizar o guarda-roupa. Que dia da semana que eu vou organizar? Vale até colocar dia da semana, horário, para a pessoa realmente sentir que está tendo essa rotina dentro de casa, que está sendo útil ficar dentro de casa. Porque uma das características do ser humano é a necessidade de se sentir útil. Sim. Quem é que gosta de se sentir inútil? Ninguém. As pessoas gostam dessa troca. As pessoas precisam desse relacionamento de troca. Então, se eu não tenho, se eu não estou em home office, se eu não levei o meu trabalho para casa, mas que eu tenha essa rotina em casa, que eu tenha também o meu horário para acordar, o meu horário para tomar o meu café, se eu vou organizar a casa, que eu tenha o meu horário para organizar a casa, que eu tenha o meu horário para fazer uma atividade física, uma ginástica em casa mesmo, na sala, no quintal, não importa o local, que eu tenha horário para fazer determinadas atividades, para eu me sentir ainda dentro de uma rotina e não me sentir trancado dentro de casa sem poder fazer nada. Sim, e não bater aquele desespero que a gente sabe que bateu em algumas pessoas, né? A Jadina falou aqui com a gente, enfim, a rotina é a melhor coisa da vida e é sinal que tá tudo certo, né? Então, para as pessoas que amam rotina, com certeza ela já é a melhor coisa da vida. E para aquelas que não amam, ela é uma boa saída para as coisas voltarem pro eixo, né, Karine? Sim, tantas pessoas que reclamavam da rotina, depois das 2 semanas, socorro, como eu queria a minha rotina de volta. Sentiram falta. E, Karine, compartilha também um pouquinho com a gente sobre esperança, na verdade, né? Porque a gente precisa se ajustar, isso já é sabido, a gente conversou bastante, né? Sobre resiliência, sobre rotina, mas ainda assim a gente tem que acreditar que essa situação vai acabar, que as coisas vão melhorar, que elas vão voltar para o eixo, outras vão voltar um pouco diferente, né? A gente sabe que algumas pessoas perderam pessoas nesse processo, ainda vão enfrentar o luto, a perda do trabalho, algumas consequências que são bastante severas, né? E outras vão enfrentar consequências que são mais brandas, mas que ainda assim geram impacto de cunho psicológico, organizacional, né? Sim. Ali na questão da resiliência, eu sou resiliente quando eu passo por um trauma, quando eu passo por uma situação que não foi esperada e eu consigo voltar ao meu estado anterior, né? E para eu conseguir voltar a esse estado anterior, Rayana, eu preciso ser flexível. Então, eu preciso olhar para o mundo. Nós sempre criamos as nossas expectativas, né? Nós visualizamos muito o nosso futuro. Mas eu preciso ter esse olhar para o mundo e entender que talvez seja como eu estou querendo e talvez não seja como eu estou querendo. Então, como tu falou ali, muitas pessoas viraram o ano, entraram em 2020 com tudo. 2020 vai ser o ano da minha vida. De repente, tudo parou. O meu negócio, para abrir meu negócio esse ano, meu negócio agora de portas fechadas, socorro, né? O que eu faço dentro desse contexto? Se eu consigo trazer para mim essa característica da flexibilidade, fica muito mais fácil para eu procurar o meu plano B.
Fica muito mais fácil para eu olhar para os lados assim, tá, quais são as alternativas que eu tenho agora? Se eu sou uma pessoa inflexível, se eu sou mais rígida na questão comportamental e na questão cognitiva de pensamento, eu não vou aceitar que as coisas aconteçam diferente de como eu quero ou diferente do que eu acho correto. E aí esse não aceitar vai desencadear outras consequências. Porque o mundo vai continuar rodando, né? As coisas vão continuar acontecendo. E eu vou estar aqui batendo o pé na minha inflexibilidade, querendo que as coisas aconteçam do meu jeito, mas já não aconteceu. Então, a resiliência, essa questão da flexibilidade tem muito a ver com a esperança, porque quando eu olho para frente, o meu olhar esperançoso para frente, se eu tiver... se eu tiver os pés no chão, ao mesmo tempo, eu vou conseguir equilibrar com essa flexibilidade e aí eu não vou me abalar. Sim. Se não acontecer da forma como eu planejei. Eu vou olhar para os lados e eu vou pensar, tá, esse caminho aqui não deu certo. Mas qual que dá agora? Né? E quando uma pessoa que ela é esperançosa, ela foca muito mais na ação, ela foca muito mais na solução do que na reclamação, do que no problema. Então, tá todo mundo em casa parado agora. Lá na minha empresa desligaram 10 pessoas, eu fui um desses 10. E agora? Quem é que vai pagar as minhas contas? Então, eu tenho a opção de ficar sentado em casa reclamando, ou eu tenho a opção de olhar para os lados, tá, o que dá para fazer? O que eu posso inventar daqui de dentro de casa? Então, nós vimos assim, ó, eu, né, como acompanho um pouquinho mais esse mundo do empreendedorismo, eu vi nascer muito empreendedor nessa fase. Sim, forçadamente, né? E até essa situação impelindo as pessoas a serem mais criativas, corajosas, né? Sim. Porque não tinha alternativa. Elas, né, muitas foram colocadas na ponta do penhasco com o risco de serem demitidas, outras foram jogadas do penhasco mesmo, foram demitidas. E nesse processo de queda, elas se descobriram empreendedoras, muitas vezes, criativas, né? As máscaras, hoje é um mercado. Sim. Então, lá atrás, assim, ó, quem teve a ideia de começar a fazer as máscaras, surgiu um nicho no mercado. Sim, é um novo produto que vai ficar aí, ó, por um bom tempo, né? Sim, meninas e meninos fazendo os doces em casa, né? Bolo de pote, marmita. Muita gente utilizou o delivery na quarentena. Sim. Porque não queria ir no mercado, então achava que era mais seguro pedir uma comida pelo delivery. Então foram utilizados muitos outros meios que até então não eram. Muitas empresas se adaptaram para o online, muitas pessoas começaram os seus negócios online. Então, não se reinventou quem não parou e pensou assim, tá, vamos pensar fora da caixa agora? Sim. Vamos tirar a caixa daqui, vamos olhar para os lados e ver quais são as alternativas? Porque a gente viu muita coisa acontecer. Eu vi até pessoas alugando cadeira de plástico na fila da Caixa Econômica. Também, super empreendedor. Querendo ou não, Criativo. Uma forma de ganhar dinheiro. Claro. Com criatividade, né? São coisas que a gente vê que na hora meio que a gente ri, não acredita. Mas a pessoa teve uma ideia e em vez de ficar reclamando que estava em casa sem dinheiro para pagar, foi lá alugar cadeira. Quem somos nós para julgar, tá certo? Ainda mais dentro desse contexto. Sim. Cada um pode utilizar. E uma coisa que a gente sempre fala, assim, nessa questão de desenvolvimento, é que os nossos recursos, eles são infinitos. É verdade. Eu sempre digo assim, ó, gente, pense uma coisa que vocês queriam muito, mas muito, muito, muito. Para vocês conseguirem, vocês esgotaram as possibilidades. Tentou de uma vez, tentou duas, tentou três. Talvez tenha conseguido na quinta, na sexta, na segunda, não importa. Mas vocês foram esgotando as possibilidades naquilo que vocês queriam muito.
Então, quando veio essa questão do Covid, que muita gente misturou ali com questão política e social, alguns desapegaram do termo Covid e se apegaram aos outros termos. E aí, alguns preferiram realmente ficar parados para ver o que ia acontecer. E outros foram à luta. Então, essa questão da esperança tem muito a ver com a forma como a pessoa encara a vida. Se eu encaro a vida olhando as possibilidades, eu sempre vou ter esperança. Se eu sou flexível, se eu consigo visualizar a ação e não a reclamação, eu vou ter esperança. Porque eu vou ter muito mais consciência de que a responsabilidade que está por trás dessa esperança, na verdade, ela está dentro de mim. Sim. Não adianta eu ter esperança, mas eu esperar que o mundo aconteça do meu jeito ou que as pessoas façam as coisas para mim. Não, eu também preciso me movimentar. Ela então, tá casada com ação, né? Isso, para essa minha esperança se concretizar, eu também preciso me movimentar. Do céu cai chuva, né, Laiana? Sim. A gente precisa se movimentar, então a gente precisa pensar, a gente precisa olhar para os lados, estudar as possibilidades que a gente tem, estudar as alternativas, deixar de focar na reclamação, no problema que nós temos. Tá, mas como que a gente vai resolver isso aqui? Ok, o problema a gente tem, ele está aqui. E aí, como é que a gente resolve? Vamos pegar umas 3 alternativas para resolver esse problema? Pega um papel e escreve. Ó, dá para fazer isso, isso, isso. Então tá, vamos tentar esse aqui primeiro. Pronto. A coisa vai acontecer, a coisa vai começar a se movimentar. E tem algum hábito, assim, que tu sugere que é interessante para a gente estar reafirmando essa esperança dentro da gente sempre? Porque, querendo ou não, passa um dia, passa outro. Hoje a gente está pensando sobre isso, mas na segunda-feira da semana que vem, eu preciso de um novo gás e de um novo motivo para me lembrar que é importante ter esperança para continuar, né, Karine? A gente tem que estar sempre reafirmando isso dentro da gente, né? Isso. O nosso cérebro, Laiana, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, as informações que entram, assim, ele recebe as nossas informações e ele não consegue diferenciar o que é real e o que é imaginário. Dentro desse contexto, é muito importante que a gente comece a visualizar aquilo que a gente quer que aconteça, aquilo que a gente espera que aconteça. Tendo consciência de que pode não dar certo, de que a gente vai precisar de um plano B, de um plano C, mas começar a visualizar aquilo que a gente realmente quer que aconteça. Para eu me sentir bem, Laiana, para eu estar com saúde mental, com saúde física, com disposição para lidar com essa situação e com as situações futuras que a gente não sabe muito bem o que vai vir, nós precisamos nos cuidar. Atividade física é essencial para a saúde mental. Se chega alguém aqui no consultório, está no quadro de ansiedade, está no quadro de depressão, atividade física é essencial. Libera aqui os nossos neurotransmissores do bem, né? Que geram, que fazem a gente se sentir mais disposta, que fazem a gente se sentir mais alegre, mais feliz, com bom humor. Então, se eu tô feliz, se eu tô alegre, se eu tô bem-humorado, naturalmente eu consigo focar em solução com muito mais facilidade. Agora, se eu tô mal-humorada, se eu não tô fazendo atividade física, ou se eu tô comendo as comidas mais pesadas, muita gordura, muito açúcar, gente, isso interfere. Pode parecer meio bobagem, né? Mas a alimentação também interfere. Então, uma alimentação saudável e atividade física são essenciais para a minha saúde mental. Meu corpo trabalhando em sintonia, eu me sinto mais disposta, eu me sinto bem-humorada, eu me sinto melhor e naturalmente eu foco em solução. Agora, se eu tô mal-humorada, se eu tô com a minha barriga pesada, cheia de comida, se eu tô travada porque não faço atividade física, é muito mais fácil eu reclamar. Porque daí eu já tô doendo, eu já tô meio enferrujada, a minha barriga já tá pesada, já me dá um sono porque o oxigênio vai todo pro sistema digestivo. Então, é muito mais fácil eu me acomodar, eu ficar parada, eu focar em reclamação. Se a pessoa conseguir manter a atividade física,
manter uma alimentação saudável, conseguir ter um hobby nesse contexto todo, vai meditar, vai tricotar, vai cuidar das plantas, vai brincar com alguma criança da família, vai brincar com o cachorro. Se conseguir ter essas distrações, algo assim, ó, que traga uma energia boa, isso já é o suficiente, Laiana. A pessoa precisa cuidar dela mesma para depois conseguir encarar as situações que estão por vir. Sim, a Selene até compartilhou aqui com a gente, ó, que também adotou a técnica de anotar as tarefas, né, de cada dia, e isso influenciou na produtividade dela, com certeza, porque é uma das regrinhas que ajuda bastante, né, uma das dicas que ajuda bastante, é a gente tirar as coisas da cabeça, né, muitas vezes a nossa ansiedade também está relacionada com isso, com esse monte de informação que a gente deixa solta aqui, quando na verdade a gente podia despejar no papel, determinar um prazo até que é o processo para as ideias virarem metas, né? Quando elas vão para o papel e ganham datas para acontecer. Então, muito legal, Selene. Obrigada por compartilhar conosco. Ela falou também que uma das técnicas que ajudou bastante ela no processo de cuidado da ansiedade foi a meditação. É algo que já me ajudou bastante também. Algumas pessoas também recorrem bastante a essa alternativa, além dessas outras possibilidades que a Karine trouxe aqui pra gente hoje, né, Karine? Sim, algumas pessoas têm grupo no WhatsApp, grupo onde elas ficam sozinhas, né? Coloca bem, depois tira, porque daí ali consegue despejar um pouco dessas informações também. Às vezes não tem não tem onde escrever, mas todo mundo tá com o celular na mão, né? Então, deposita ali no celular. E a meditação guiada é maravilhosa. Eu gosto muito de fazer. Tem bastante no YouTube, assim como todos os outros exercícios físicos também que a gente sugeriu aqui hoje. Também tem meditação guiada lá no YouTube. É só colocar meditação guiada, vão aparecer algumas pessoas incríveis lá que com certeza vão guiar uma meditação que podem te aliviar. Parece besteira, né? Parece uma coisa simples, mas o simples processo de controlar a nossa respiração e de tomar controle, né, dos nossos pensamentos, que muitas vezes andam no automático o dia inteiro, já conseguem trazer um gás e tanto para nossa vida, né? Eu sempre falo, Laiana, quando eu dou essas dicas é porque elas parecem muito bobas, né? Sim. Fazer atividade física, comer bem, fazer meditação, exercício de visualização. Eu sempre falo, gente, até já sei que vocês estão achando que isso tudo é bobagem, mas façam. Façam com comprometimento. Depois vocês vão ver o resultado. Isso. Não fique também esperando por uma alternativa milagrosa, algo que seja muito diferente. Porque, na verdade, a essência de tudo, da nossa rotina, do nosso bom funcionamento, tanto do corpo quanto na mente, está basicamente aí. Da forma como a gente se alimenta, da forma como a gente gerencia o nosso tempo e também na prática de atividade física, que tem muito, muito a agregar na nossa vida, né? Isso mesmo. Então é isso, Karine. Te agradeço. O nosso tempo está acabando aqui hoje também. Mas eu te agradeço muito por ter compartilhado todo o teu conhecimento com a gente. Eu vi que a Mariellen está falando que dá certo mesmo. Ela realizou vários sonhos no painel de sonhos fazendo visualização. Sim. Que é uma ideia maravilhosa também, né? Show. O painel dos sonhos é muito bacana. Para quem não sabe, é um painel onde você consegue colocar imagens de tudo que você quer viver, quer ter, né? Então, não é porque a gente está vivendo essa situação que essas coisas precisam ficar na gaveta ou precisam ficar no secreto do nosso coração. A gente é muito importante, é muito potente, né, Karine? Que a gente visualize essas coisas, né? Isso. É como eu te falei, o cérebro, ele não sabe o que é real e imaginário. Então, se eu colocar ali no meu mural e eu for para ali todos os dias visualizar e sentir que aquilo ali faz parte de mim, ele vai entendendo. E automaticamente o meu inconsciente vai me colocando nos caminhos para alcançar aquilo ali. E aí, quando a gente viu, a gente já chegou lá. Então, fica aí. Já aconteceu. Então, fica super essa dica aí também que a Mariellen compartilhou com a gente, além de todas essas outras que a Karine compartilhou. Muito obrigada, tá, Karine? Desejamos muito sucesso no teu trabalho, que tu ainda consiga ajudar muitas pessoas. Quem quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho da Karine, dá uma olhadinha no perfil dela, que ela compartilha muitas ideias lá. Além do que ela falou, né? Que tem ideia até para fazer 30 coisas para fazer em casa, né? Tem um post, 30 coisas para fazer na quarentena. Então, para quem tá com muito tempo ocioso e precisa de uma ideia, dá um pulo lá.
mas para quem também tem ansiedade ou qualquer outro distúrbio, tá num processo de aceitação, dá uma olhadinha lá que com certeza ela tem muito a te ajudar também com o conteúdo que ela compartilha. A Marília falou pra gente que foi maravilhoso, nos parabenizou e precisa parar de procrastinar e começar com todas as dicas. Então, ó, amanhã é o dia. Aliás, hoje já coloca os teus despertadores. Agora. Isso, Coloca agora mesmo. Tudo aí. Isso. E aí amanhã vamos crer que vai ser um dia diferente, né? Obrigada por tudo, Karine. Obrigada Laiana, por todos obrigada. que estiveram aqui conosco. Obrigada pelo convite, tá? Sempre que precisar, estamos aqui. Muito obrigada, tá, gatona? Um beijão pra vocês e boa noite. Tchau. Tchau, tchau.